Dieta anti-inflamatória. Será que ela existe? Certamente você já se engajou ou ao menos conhece algum amigo, um parente que já chegou dizendo o seguinte: fulano, estou fazendo uma dieta anti-inflamatória. Será que o leite e o açúcar de fato inflamam o corpo? Se sim, qual o risco associado a esse consumo? E o mais importante de tudo, será que existem alimentos capazes de evitar a inflamação? Se você tem interesse no tema, segue o vídeo. Fala galerinha, beleza? Danilo Pereira, médico de esporte, mais um vídeo aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui agora, se liga aqui 4 vezes por semana. Terça, quarta, quinta e sexta, às 6h30, tem vídeo novo sobre o mundo, sobre o universo da medicina esportiva. Número 1, o que é uma inflamação? Inflamação tem uma correlação com imunidade, que significa capacidade de se defender de algo. Esse algo pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser um trauma físico, alguma substância química que entrou em contato com o seu corpo. E aí seu corpo ele tende, de uma maneira aguda, a reagir contra aquilo. Imagina aqui que igual aqueles filmes, medievais, que você tinha uma invasão no castelo, imagina que o seu corpo é um castelo. E aí a primeira defesa que a gente tem no nosso corpo é a nossa pele, que seriam os muros e os portões, com as mucosas aqui também. E você tem um exército, algo que quer invadir o seu corpo. Se ele consegue invadir, começa toda uma batalha, toda uma briga, e essa batalha é o estado inflamatório agudo, certo? Essa inflamação gera desgaste, gera danos ao seu corpo, tá certo? Por isso que quando você tem um corte na sua pele, fica ali meio vermelho, doloroso, mais sensível ali ao toque. É justamente esse processo de inflamação que vai chamar esses mediadores inflamatórios, que são o quê? Os seus guerreiros, os integrantes ali do seu exército que vão defender e reparar aquele local que foi invadido. Isso aqui a gente chama desse processo inflamatório agudo. Mas existe uma inflamação que é uma inflamação crônica. E será que, igual a um trauma físico, os alimentos, eles também têm a capacidade de desencadear uma inflamação? E a resposta é sim. Uma delas é a chamada doença celíaca, que é uma doença que tem uma intolerância em relação ao glúten. Quando você tem uma pessoa celíaca que tem contato com a substância do glúten, você vai ter uma reação, como se fosse aquela invasão, contra o glúten e contra as próprias células ali do intestino. Por isso que quem é celíaco precisa retirar o glúten da dieta. E também existe a possibilidade de, além dessa intolerância ao glúten, existem pessoas com alergia ao trigo, com alergia ao leite. Isso aqui são casos selecionados. Pessoas, quando têm contato, podem desencadear esses eventos. Quando isso aqui está presente, as pessoas elas desenvolvem sintomas. O que é que até hoje a ciência demonstrou? Se você não tem sintoma, se você não tem queixa clínica, se você não tem alteração laboratorial, por exemplo, anemia, deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12, dispepsia, que é uma dor ali na região do abdômen, quando tem uma ingesta com alimentos um pouco mais específicos, se você é assintomático, clínico e laboratorialmente, não existe nenhum benefício de você, por conta própria, retirar o glúten, retirar a lactose da sua dieta, porque você vai estar sujeito a deficiências nutricionais. O glúten, ele especificamente está presente em uma gama variada de alimentos que a gente tem na sociedade. E de maneira equivocada, as pessoas estão simplesmente retirando o glúten da dieta porque o associam a um estado inflamatório crônico, que é diferente dessa inflamação aguda. E aí percebam que eu usei uma palavra diferente agora. Antes eu comentei sobre o processo de inflamação aguda. É aquela inflamação da batida, da pancada, do contato naquele momento. Mas existe um processo inflamatório crônico que sim, ele tem riscos para a nossa saúde. E aí vai um grande aprendizado. Esse estado inflamatório,
ele não depende de um único alimento específico em si, mas sim de um conjunto de coisas que a gente faz no nosso corpo que podem promover um estado descontrolado, um estado desordenado que a gente chama de obesidade. Reforçando aqui a ideia, o pensamento. Não é simplesmente porque você tem um consumo de leite, de glúten, de farinha, do próprio açúcar, que isso vai ser inflamatório para o seu corpo. Mas se você tem um excesso na oferta desses nutrientes, junto com um baixo aporte de proteínas e de fibras alimentares, dessa forma sim, você contribui para um estado de acúmulo de gordura. E aí essas células de gordura, elas vão aumentando de tamanho, até que chega um momento que fica descompensado, e esse processo descompensado tem uma correlação com o estado inflamatório crônico. Essa inflamação crônica, ela é um pouco diferente daquela inflamação aguda, porque começa a alterar diversos órgãos do nosso corpo. E um grande ponto que a gente esquece de olhar é justamente para o nosso intestino. O nosso intestino é um grande órgão. Ele não funciona unicamente para ter a absorção dos nutrientes. O intestino, ele é um grande produtor de neurotransmissores. Esses neurotransmissores associados a dopamina, triptofano. Esse triptofano, ele é um grande precursor da serotonina, que é um neurotransmissor relacionado com a percepção de qualidade de vida, de bem-estar. Se esse intestino está um pouco desregulado, se esse intestino está em um estado inflamatório crônico, você não vai ter uma boa produção desses neurotransmissores, consequentemente uma pior percepção de bem-estar, de qualidade de vida e um intestino que não funciona muito bem. Além do que, o intestino ele também tem a ação de imunidade. Ele tem também soldados ali que vão no primeiro momento combater organismos invasores e se novamente você não oferta alimentos de boa qualidade, você vai ter uma queda nessa ação, uma queda na quantidade desses soldados. Existem estudos já associando que um excesso no consumo de carne vermelha, juntamente com a baixa ingesta de fibras musculares, você atrapalha o processo de fermentação, consequentemente com o acúmulo de produtos que são tóxicos ao nosso corpo. E é justamente esse descontrole que vai ter essa ação nesse processo inflamatório crônico. Vamos lá, novamente. Não é um único alimento específico, isolado, que vai ter a capacidade de gerar um processo inflamatório no nosso corpo, mas sim um descontrole nesses hábitos de vida. A prática de exercício físico, por exemplo, ele tem por si só uma ação de controlar de maneira positiva esse processo de metabolização com uma coisa que a gente chama de ácidos graxos de cadeia curta, que tem uma ação anti-inflamatória no nosso corpo. Então, se você pratica exercício físico, você reduz essa inflamação crônica. Ponto. De maneira direta e correlacionada. Então, a pessoa ela é sedentária, tem maus hábitos alimentares e acha que simplesmente precisa tirar o leite e o glúten da sua dieta. Não é isso, gente. Você precisa ofertar nutrientes e criar meios positivos para que esse grande órgão que a gente tem no corpo, ele funcione de maneira adequada. E de maneira recorrente, eu comento aqui sobre uma boa oferta de carboidratos, de proteínas, mas eu quero reforçar aqui um outro contexto. As fibras alimentares, que são carboidratos que na verdade a gente não consegue digerir, mas essas fibras, elas vão de maneira positiva aumentar a diversidade bacteriana, vão aumentar a concentração de bactérias benéficas no nosso corpo, vão reduzir a concentração de bactérias maléficas no nosso corpo e também vão contribuir para a produção desses ácidos graxos de cadeia curta, que juntamente com o exercício tem um efeito anti-inflamatório nesse processo. Então vamos nessa. Você quer ter uma dieta anti-inflamatória? Faça exercício físico, aumente a oferta de fibras musculares e a gente tem alguns alimentos que têm ação antioxidantes também. Mas antes de responder, vamos ali para o segundo ponto. Qual o risco de você estar sujeito a esse processo inflamatório crônico? Já tem associação com doença intestinal, esse desbalanço dessa microbiota, essa disbiose que a gente chama, com aumento de doenças cardiovasculares, com aumento de doenças demenciais,
você tem uma correlação com obesidade, diabetes tipo 2, osteoartrite de joelhos. Então, o desgaste da articulação, você pode ter como base uma má qualidade de bactérias que está vivendo no seu intestino. O nosso corpo está todo conectado. Não tem como você segregar o cérebro do intestino, do coração com o músculo, o osso com o músculo também. Então está tudo conectado. Você tem mecanismos de feedback que a gente chama positivos ou negativos. Você pode potencializar para o bem ou para o contexto negativo, a depender novamente dos seus hábitos, dos seus costumes de vida. E reforçando, não é simplesmente retirando um alimento, um grupo alimentar específico que vai melhorar ou piorar o seu contexto, mas sim o conjunto de hábitos que você está ofertando ao seu corpo. E aí, para a gente chegar no terceiro ponto, quais os alimentos que têm de fato um impacto positivo nesse processo antioxidante? A curcumina, que está presente na cúrcuma e no açafrão da terra, que funcionam ali como temperos, né, para algumas receitas, enfim. Ela tem um efeito anti-inflamatório já comprovado de maneira em laboratório. Quando a gente ultrapassa para o humano ainda fica um pouco questionável, mas é um efeito positivo que a gente pode ter como carta na manga. A uva tem uma concentração do resveratrol, que também tem um efeito antioxidante, assim como a maçã, ameixa, morango, que tem algumas substâncias que também têm um efeito positivo nessa contramão dessa inflamação crônica. Então, se você chegou até aqui, para a gente resumir essa ideia, não tem necessidade de você proibir, limitar o consumo de um grupo específico, chocolate, até a própria bebida alcoólica, farinha, leite, o açúcar, se você é assintomático. Certo, você quer uma promoção de saúde, então você limita a oferta desses alimentos. Mas não necessariamente você precisa excluir, porque não é um alimento específico que vai ter esse impacto todo, mas sim um conjunto de hábitos. Você quer de fato combater a inflamação do seu corpo? Faça exercício físico, dê um bom aporte de calorias e não esqueça das fibras alimentares. E se você chegou até aqui agora nesse vídeo, não esquece, deixa o seu like, tem alguma dúvida, comentário, sugestão de novos temas? Joga aqui, vamos ter um bate-papo legal, faz a inscrição, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Se você tem maior curiosidade, tem a opção de você se tornar membro do canal. A gente vai ter debates sobre artigos científicos, ter um horário específico para ter umas lives mais dinâmicas e vamos pro próximo.